Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Qualis Concursos, comigo, o professor Gustavo Musi. Nesse bloco, nós vamos começar a falar aí sobre a disciplina Direito Tributário, né? Uma disciplina importante para a sua prova. Nós vamos começar aqui abordando os aspectos iniciais, explicar aqui o que é o direito tributário, né? Como ele se insere na árvore aí dos ramos do direito. Vamos falar também sobre as fontes do direito tributário e sobre o conceito de tributo que vai permear aqui todo o nosso estudo, certo? Para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e ministro aí, entre outras disciplinas, direito tributário aí já há um bom tempo. Então vamos lá? Vamos começar então aí entendendo primeiramente o que é o direito tributário, né? Um dos ramos do direito, do que ele se ocupa, do que ele trata. Então eu coloquei lá para você, ó. Conceito do direito tributário. O direito tributário pode ser conceituado como o ramo do direito público que tem como objetivo regular as atividades de instituição, fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, bem como a imposição de obrigações relacionadas a essas atividades. Tá? Então, o direito tributário é um ramo do direito público, por quê? Porque as suas normas, as suas regras, são voltadas especialmente ao Estado. O Estado é o principal destinatário das normas do direito tributário, que busca justamente reger as relações entre o Estado, quando eu falo Estado aqui, nas três esferas, né? União, Estados e municípios, o poder público. Ele busca reger as relações entre o Estado, como entidade tributante, e os sujeitos passivos, os contribuintes e os responsáveis tributários. Então ele vai regular a atividade de tributação do Estado. O que é importante, né? Se por um lado os tributos eles são essenciais à manutenção das atividades estatais, o Estado não se mantém sem tributos, porque sem dinheiro não se faz nada, a atividade de tributação é uma atividade, vamos dizer assim, que é compulsória, né? O pagamento de tributos é compulsório, nós vamos ver. Então, o tributo ele é exigido por força dos contribuintes, por força de lei. Então é importante que haja regras que definam exatamente como isso é feito, para evitar aí abusos por parte do Estado, certo? E aí entra aí o chamado direito tributário, então, que vai se preocupar, como o próprio nome diz, em reger as relações do Estado com os cidadãos no que se refere à cobrança de tributos, fiscalização, arrecadação e por aí vai, ok? Ó, aí eu coloquei que o direito tributário, ele possui relação com diversos outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito constitucional, sim, né, várias normas do direito tributário estão esculpidas na Constituição Federal, direito administrativo, o direito financeiro, o direito civil, entre outros, ok? Então, volta e meia aqui você vai ver no nosso estudo, nós fazemos referência tanto à Constituição Federal, como a institutos do direito administrativo, como também algumas questões relacionadas ao direito financeiro e ao próprio direito civil. Vamos lá, continuando então, entendido o que é o direito tributário, é o ramo do direito público, né? Que vai aí reger a atividade de tributação do Estado. Vamos ver as fontes do direito tributário. Quais são? Primeiramente, o que são fontes do direito? Quando nós falamos em fontes do direito, nós estamos falando aí de todos os locais de onde provêm as normas jurídicas, sejam elas normas formais ou informais, tá? O direito, né, ele é produzido, na verdade, quando a gente pensa em direito, a gente pensa primariamente na lei. Mas, na verdade, a lei é só uma das fontes do direito. Há outros lugares que emanam também normas jurídicas, tá certo? Formais, ou às vezes até informais, e que acabam influenciando aí o direito como um todo. E quais são as fontes do direito tributário? Onde nós vamos encontrar aí, né, as normas que vão formar o direito tributário. Coloquei lá. Primeiramente, na Constituição Federal. A Constituição Federal é uma das principais fontes do direito tributário, especialmente em seus artigos 145 a 162, que é quando ela trata do sistema tributário nacional. Tá? Então, especialmente lá, embora alguns outros dispositivos constitucionais também acidentalmente falem sobre questões tributárias, mas especialmente os artigos 145 a 162 da Constituição Federal. Lembrando, né, que se você já estudou direito constitucional, você sabe disso, que a Constituição Federal ela estabelece regras gerais. Ela estabelece aquelas regras mais importantes, os pilares do ordenamento jurídico. Mas, na verdade, a maior parte das regras não estão na Constituição Federal, estão nas leis e outros atos normativos. E aí está lá. Outra fonte importantíssima do direito tributário, são as leis tributárias, como, por exemplo, a Lei 5.172 de 66, que é o famoso Código Tributário Nacional, o CTN. Dentre as leis tributárias, e quando eu falo lei eu estou excluindo a Constituição, estou falando só de lei mesmo, no sentido formal do termo,
A lei que mais você vai me ouvir falar aqui é justamente o CTN, o Código Tributário Nacional, que é uma lei de 1966, olha só, portanto é anterior à Constituição Federal e que, inclusive, de acordo com o STF, possui status de lei complementar. Você deve saber, lei complementar é aquela que tem que ser aprovada por maioria absoluta da Casa Legislativa, mais de 50% total de membros da Casa. Já a lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa, que é a maioria dos presentes, né? Então o CTN, embora ele na sua origem seja uma lei ordinária, a Lei 5.172 de 1966, como atualmente ele trata de um assunto reservado à lei complementar, o STF entende que o Código Tributário Nacional, então, ele tem status, ele tem força de lei complementar. O que significa que o CTN só pode ser alterado por outra lei complementar, tá? E ele é a principal lei da qual nós vamos tratar aqui, embora haja outras leis tributárias também, que nós vamos eventualmente citar, ok? Mas a principal, eu coloquei especialmente, né, eu coloquei como, né, a lei como o CTN, que na verdade existem outras, mas a principal que nós vamos falar aqui é justamente o Código Tributário Nacional. Aí nós temos também, como fontes do direito, os atos normativos infralegais, como, por exemplo, decretos, portarias da Receita Federal, por exemplo, instruções normativas da Receita Federal, e por aí vai, e os seus congêneres, né, nos estados e municípios. Tudo isso é fonte do direito. Inclusive, quando nós vamos estudar sobre legislação tributária, nós vamos ver que esses atos infralegais, eles também compõem a chamada legislação tributária, tá? Aliás, eu recomendo, né, não é, digamos, pré-requisito, mas eu recomendo fortemente que antes de estudar direito tributário, que você já tenha uma noção de direito constitucional. Porque no direito constitucional, por exemplo, nós estudamos sobre a hierarquia das normas, lá em cima está a Constituição, depois vem as leis e depois os atos infralegais, né? Para você ter uma visão mais clara, tá certo? Eu recomendo fortemente que você já tenha uma noção de direito constitucional. Mas vamos lá. Os atos normativos infralegais têm esse nome porque eles são atos normativos que estabelecem regras gerais a serem obedecidas, assim como a lei, por exemplo, mas eles estão abaixo da lei, eles são infralegais. Então eles servem normalmente para complementar, para regulamentar a lei. Como eu disse, exemplos, decretos, portarias, instruções normativas e por aí vai, ok? Mas também são fontes do direito administrativo. Os tratados e convenções internacionais também são uma fonte importante do direito tributário, embora a gente poderia até colocá-lo dentro de leis tributárias, porque, na verdade, os tratados e convenções internacionais, uma vez internalizados ao direito brasileiro, uma vez que eles passem por todas as etapas de internalização, eles se tornam, na verdade, verdadeiras leis, tá? Mas o CTN, o Código Tributário Nacional, os coloca numa categoria à parte, por isso que eu coloquei aqui também. Claro que são os tratados e convenções internacionais que tratam sobre direito tributário, né? Por exemplo, um tratado para evitar a dupla tributação. E também é evidente, desde que ele tenha sido elaborado devidamente, tenha sido celebrado devidamente, tenha sido ratificado, tenha sido incorporado devidamente ao ordenamento jurídico nacional, certo? O que mais? Outra fonte do direito, eu coloquei lá, entre atos normativos infralegais, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas, etc. Outra fonte importante do direito tributário são os convênios. O que são os convênios? São acordos assinados entre entes da federação. Isso aqui, especialmente no caso de alguns tributos, como o ICMS, por exemplo. O ICMS, boa parte da sua regulamentação se dá por convênios entre os estados, porque assim determina a Constituição Federal, tá? Mas qualquer tributo eu posso fazer um convênio, por exemplo, para delegar a atividade de arrecadação do tributo, por exemplo, ou de fiscalização. Então os convênios podem ser, sim, fontes do direito tributário. Os convênios funcionam como se fossem contratos entre entes públicos, entre municípios, entre estados, entre a União e estados, entre estados e municípios, entre a União e municípios, tá? São acordos aí, como se fossem contratos assinados entre os entes da federação, e uma vez que eles sejam devidamente celebrados, e se for o caso aí ratificados, eles incorporarão ao ordenamento jurídico, se incorporarão e serão fontes do direito tributário, vão produzir normas tributárias. Os costumes também são uma fonte do direito tributário, embora uma fonte mais secundária, uma fonte menos frequente, especialmente aqueles adotados pela administração tributária. Nós vamos ver, mais uma vez, quando formos estudá-la sobre legislação tributária,
e aquelas práticas reiteradamente assumidas pela administração tributária, elas vão ser também fonte do direito tributário, tá? O direito tributário, na verdade, ele deixa pouco espaço para os costumes, porque o direito tributário ele é muito regulamentado, especialmente por lei. Até porque nós vamos ver que a atividade de cobrança de tributo é uma atividade que tem que ser feita exatamente nos termos da lei. Então acaba sobrando pouco espaço para os costumes, porque os costumes no direito, eles têm principalmente o objetivo de complementar a lei, de ajudar a preencher aquelas lacunas deixadas pela lei, porque a lei não tem condições de prever todas as situações da vida, né? Então os costumes são uma das formas aí de você ajudar a preencher essa lacuna. Também podem ser usados no direito tributário, embora não sejam colocados especialmente como formas de integração do direito tributário, mais do que isso, eles são colocados como parte da legislação, que nós vamos ver mais à frente, tá? E é claro que um costume, para ser válido, ele não pode contrariar a lei. Ele não pode ser um costume contra a legem, que é o termo que a gente usa. Ele tem que ser um costume ou secundo legem, de acordo com a lei, ou praeter legem, que significa que ele complementa a lei, tá? Normalmente vai interessar os costumes que são praeter legem, que são aqueles que vão ajudar a complementar a lei naquilo que ela for omissa. E depois nós temos duas outras fontes importantes do direito, também para os demais ramos do direito, que são a doutrina e a jurisprudência. O que é a doutrina? A doutrina ela pode ser conceituada como o conjunto de ensinamento dos estudiosos de determinado ramo do direito. É o conjunto de ensinamentos dos juristas, expressos através de livros, pareceres, consultas e por aí vai, tá? Veja que a doutrina, ela normalmente não é algo uníssono, algo único, unânime. Não, você pode ter pontos de vista divergentes, mas a doutrina será mais importante naqueles pontos em que houver convergência, em que os diversos juristas, eles concordarem, não é? É aquela história, você tem lá uma pessoa que dedicou anos e anos da sua vida ao estudo do direito tributário. É claro que a opinião dele, expressa através de um parecer, expressa através, sei lá, de uma consulta, de um livro que ele escreve, isso acaba tendo sim uma influência. Até mesmo sobre o julgamento dos juízes, né? O juiz muitas vezes, na hora de proferir sua decisão, ele invoca lá a definição, invoca lá um trecho do livro de determinado tributarista. Então a doutrina tem esse papel importante, sim, ajudando especialmente a interpretar a lei, ok? E nós temos a jurisprudência, que também é considerada a fonte do direito. Quando nós falamos de jurisprudência aqui, nós estamos falando aí das decisões de tribunais, as quais serão importantes, especialmente aquelas que forem no mesmo sentido. Então, por exemplo, você tem o STF decidindo sempre determinada questão tributária num determinado sentido. Isso forma uma jurisprudência que vai influenciar na aplicação do direito. Por exemplo, um outro juiz de uma instância inferior, quando for julgar, ele normalmente vai seguir, espera-se que siga, né, o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. A administração pública, quando for aplicar a lei, ela normalmente vai levar em consideração o entendimento do STF também, porque se houver algum conflito, o judiciário é que vai resolver e o judiciário já tem ali uma posição definida, tá? Então a jurisprudência, ela também é considerada uma fonte importante aí do direito tributário, ok? Visto então o conceito de direito tributário, né? Vimos que o direito tributário é o ramo do direito público que tem por objetivo regular a atividade de tributação e também imposição de obrigações relacionadas a essas atividades, que são as obrigações acessórias, que nós vamos falar. Vimos aí as fontes do direito tributário, as principais fontes do direito tributário, que são todos aqueles locais de onde provirão as normas jurídicas do direito tributário. Agora nós temos o conceito da palavrinha que provavelmente você mais vai me ouvir falar aqui, que é a palavra tributo. Aliás, o próprio direito tributário está falando aí do direito dos tributos. E o que é tributo? O conceito de tributo ele nos é dado pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, que define da seguinte forma, preste atenção, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos entender isso daí? Vamos lá, tributo. Primeiro, a gente tem que entender que o tributo é uma das fontes de recursos para o Estado. O Estado também tem outras fontes de recursos além dos tributos.
mas de longe, disparado, os tributos são a fonte de recurso mais importante, tanto para a União, como para os estados, como para os municípios, ok? E o que vem a ser um tributo? Eu vou analisar cada pedacinho dessa definição, mas depois nós vamos ver que dá para guardá-la de uma forma bem mais resumida, tá? Então, primeiro, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é isso? Para ser tributo, tem que ser uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, tem que ser um valor que você é obrigado a pagar ao Estado, desde que ocorra, conforme nós vamos ver mais à frente, o chamado fato gerador, tá? Então, o tributo não é uma entrega voluntária de recurso. Porque se você quiser, você pode fazer uma doação para o Estado, não pode? Pode. Se você quiser, você pode comprar um bem que o Estado esteja vendendo, não pode? Pode. Você é obrigado a comprar? Não, você compra se você quiser. Então, quando você compra, você não está pagando um tributo. Você pode alugar um imóvel. Vamos imaginar que a prefeitura de determinado município esteja alugando o imóvel. Quem quiser, interessado pode ir lá, fazer o contrato de aluguel e utiliza o imóvel e paga o aluguel para a prefeitura. Esse valor que ele está pagando é um tributo? Não, porque ele não é obrigado a alugar. Não é uma prestação pecuniária compulsória. Aluga quem quer, ok? Agora, quando você paga, por exemplo, imposto de renda, quando você paga IPTU, IPVA, você está pagando porque você é obrigado a fazê-lo, né? Talvez, se não fosse obrigado, você, imbuído de um espírito cívico aí, magnífico, você pagasse voluntariamente aí o imposto. Mas como a gente sabe que a maioria das pessoas não fará isso, acaba sendo algo compulsório. A lei determina que deve ser feito, tá? Então, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. As pessoas são obrigadas a pagar. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Normalmente, como é que se paga o tributo? Em dinheiro, né? Antigamente era dinheiro em espécie, depois começou a surgir as contas bancárias. Hoje a gente paga normalmente por débito em conta corrente, mas é dinheiro, tá certo? Em algumas situações que nós vamos ver mais à frente, quando falamos da extinção do crédito tributário, o tributo ele pode ser pago com a entrega de bens, que o CTN permite a entrega de bens imóveis e bem imóvel, desde que haja lei prevendo isso, né, no ente da federação. Mas, via de regra, o pagamento de tributo ele é feito em dinheiro, ok? Mas, se a legislação permitir, pode ser feito de outra forma. Então, vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Isso daqui é importante, por isso que eu grifei aí. O que é isso? O que é uma sanção de ato ilícito? Uma penalidade por algo ilícito que você praticou. Como é que chama aquele valor que a gente paga quando nós praticamos um ato ilícito? Quando você faz algo que não deveria fazer e você é obrigado a pagar alguma coisa para o Estado, como é que a gente chama isso? É a famosa multa, não é isso? Deixou o carro estacionado no lugar indevido, passou o guarda lá, constatou, multou, tem que pagar. Começou a construir num terreno sem autorização da prefeitura, passou lá o fiscal da prefeitura, verificou que você não tem alvará, multou. Então, multa ela é uma sanção, uma penalidade por um ato ilícito. Importante. O tributo ele não constitui sanção de ato ilícito. Em outras palavras, tributo não é multa. Tributo é uma coisa, multa é outra. Ambos são obrigatórios, ambos são de pagamento compulsório, eles têm isso de semelhante, né? Aliás, ambos vão compor o que nós chamamos de receita derivada do Estado. São aquelas receitas que as pessoas são obrigadas a pagar, tributo e multa. Mas qual que é a diferença entre eles? O tributo não decorre de um ato ilícito. Você não fez nada de errado para pagar o tributo. O caso do imposto de renda, pessoa física. Vamos imaginar que você é empregado, né? Você foi lá, trabalhou o mês todo, foi um funcionário exemplar, colocaram até sua foto lá na parede da empresa como funcionário do mês, fez tudo certinho. Mesmo assim, você vai ter que pagar imposto de renda lá quando você receber o seu salário, se você receber acima do limite de isenção, não é isso? Mas, professor, não fiz nada de errado. Não fez mesmo e não precisa fazer. No tributo, ele não é sanção de ato ilícito. Você comprou o seu veículo, também não fez nada de errado, está tudo certinho, está com o nome limpo, inclusive, até isso. Mas você vai ter que pagar todos os anos o IPVA. Comprou esse seu imóvel, tem que pagar todos os anos o IPTU, mesmo que você não tenha feito nada de errado, porque o tributo não é multa. Se for multa, não é tributo, tá? Nós vamos ver que existe uma multa que ela compõe o crédito tributário, ela vai ser cobrada junto com o tributo, que é a multa pelo não cumprimento da obrigação tributária, né? Por exemplo, você tinha que pagar um tributo de R$1.000 até a data tal. Se você não pagar,
até a data tal, vai ter multa. Não é isso? Como acontece com qualquer coisa que a gente não paga no prazo, normalmente. Tem multa. Essa multa, embora ela não seja exatamente tributo, ela vai ser cobrada junto com o tributo. Vai compor o que nós chamamos de crédito tributário, ok? Agora, outras multas que não tenham nada a ver com tributo, elas nem vão interessar para o direito tributário. Sei lá, a multa de trânsito, por exemplo, não interessa para o direito tributário. A multa por construção irregular também não interessa, ok? O que mais? Instituída em lei. Todo tributo tem que ser instituído por lei. Todo, professor, sem exceção? Todos, sem exceção, têm que ser criados por lei. Sempre a criação do tributo decorre de lei, tá certo? Isso vai ser visto com mais detalhes quando falarmos aí do princípio da legalidade. Mas todo tributo tem que ser criado pelo poder legislativo, que é o que representa, em última instância, a sociedade como um todo. Um tributo, então, não pode ser criado, por exemplo, por um decreto do presidente da República. Não. Algumas vezes a lei pode permitir que o decreto ele regulamente determinados pontos da cobrança. E sim, mas a criação do tributo é sempre por meio de lei. E por fim, essa prestação pecuniária compulsória e o tributo, que não constitui a sanção de ato ilícito instituída em lei, ela deve ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então o tributo ele tem que ser cobrado, ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Se você já estudou direito administrativo, você sabe a diferença entre ato vinculado e ato discricionário, né? Mas vamos lá. O ato discricionário, primeiro, é aquele no qual a lei dá a liberdade para o administrador público decidir se vai ou não praticar o ato. É um ato discricionário, tá? Ou a forma como vai praticá-lo. Exemplo, a prefeitura tem lá um terreno que ela não está utilizando. E aí uma ONG, sei lá, que cuida de moradores de rua ou de animais de rua, pede para utilizar aquele terreno da prefeitura enquanto ela não estiver utilizando. A prefeitura pode ou não autorizar, ela não é obrigada a autorizar o uso. Então, um ato discricionário, tá? O administrador pode ou não praticá-lo. Ou, por exemplo, o servidor federal pede para sair de licença, com aquela, é uma licença que ele tem direito, que ele pode pedir, que é sem remuneração, que é para tratar de assuntos particulares. Ele pede para ficar 1 ano de licença, sei lá, ele quer fazer uma viagem pelo mundo, tirar 1 ano sabático, tá certo? E aí ele pede essa licença para o superior dele, quem tem competência, quem teria competência para deferir. É uma licença sem remuneração que ele vai ficar 1 ano fora, depois ele volta. A administração pode ou não conceder, ela não é obrigada a conceder, ela vai ver se tem como conceder diante da necessidade do serviço ali. Então também é um ato discricionário. Agora, o ato vinculado não. O ato vinculado é aquele em que o administrador não tem liberdade, ele tem que praticar o ato exatamente como a lei determinar. E esse é o caso do tributo. Ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, diz o CTN, o Código Tributário Nacional. Então o tributo ele tem que ser cobrado exatamente da forma como a lei determina. Por exemplo, um auditor fiscal, seja da Receita Federal, da Receita Estadual, municipal, ele não pode chegar no estabelecimento e ele, da cabeça dele, decidir ali o quanto a empresa tem que pagar de tributo. Não. Ele tem que ver o que a lei determina. Como é que esse tributo vai ser calculado. Ele tem que procurar calcular, ou pelo menos aferir, com base em critérios objetivos, o quanto seria essa base de cálculo, aplicar a alíquota que a lei determina. Ou, por exemplo, o auditor fiscal não pode chegar na empresa para cobrar o tributo, aí chega lá, a empresa está ruim, está quase falindo, ele fica com dó, o dono da empresa conta uma história triste para ele fica com dó e vai lá e dispensa do pagamento do tributo. Então você não precisa pagar o tributo não, estou te dispensando. Não, não pode fazer isso. E importante que não possa fazer, justamente para evitar aí, por exemplo, práticas como a corrupção, Porque senão poderia dar margem aí, se você desse essa liberdade para quem vai cobrar o tributo, poderia dar margem aí a vários desvios, a vários desmandos, ok? Então, a cobrança de tributo ela tem que ser feita exatamente como a lei determina. Vamos ler mais uma vez o artigo 3º para a gente gravar e depois vamos ver uma definição mais simples. Mas está lá. Ó. Artigo 3º de CTN mais uma vez. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, de uma forma mais simples, a gente pode guardar que um tributo é tudo aquilo que você é obrigado a pagar por força de lei para o Estado,
e que não seja multa, ok? Tributo é tudo aquilo que você é obrigado a pagar por força de lei ao Estado. Quando eu falo Estado aqui, pode ser União, pode ser Estado ou município, poder público. Por força de lei, então tem uma lei que criou esse tributo e que te obriga a fazer o pagamento, e que não seja multa, porque já vimos, multa não é tributo. Só tem um tipo de multa que vai compor o crédito tributário, que vai ser cobrado junto com o tributo, que é a multa tributária, né? A multa pelo descumprimento da obrigação tributária, mas não é tributo propriamente dito, tá? Porque o tributo ele não é uma sanção de ato ilícito. E aí lembrando que a cobrança de do tributo tem que ser feita estritamente nos termos que a lei estabelece, exatamente da forma como a lei estabelece. Inclusive, quando formos falar mais à frente de lançamento, vamos ver que o artigo 142, parágrafo único do CTN, reforça isso, que o lançamento, que é uma das etapas aí, né, para a cobrança do crédito tributário, ele tem que ser feito exatamente da forma que a lei determina, uma atividade plenamente vinculada, sob pena de responsabilização do agente público, ok? Então, muito bem. Então, nesse bloco aqui, nós vimos o que é o direito tributário, ramo do direito público, né? Que se preocupa em reger a atividade de tributação do Estado, a relação do Estado com os contribuintes no que se refere aos tributos. Vimos as principais fontes do direito tributário, muitas das quais nós vamos explorar aqui, claro, ao longo do curso, e vimos o conceito de tributo, o qual está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, tá certo? Nós vamos voltar várias vezes a esse conceito de tributo, você vai acabar decorando, você vai acabar guardando, não se preocupe com isso. Muito bem, com isso então, chegamos ao final desse primeiro bloco, vamos ficando por aqui, bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!